Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso módulo derradeiro do nosso cronograma, hoje nós vamos ver então a importância da evangelização infantil. Alguns poderão até mesmo indagar: o que isso tem a ver com o aprendizes do Evangelho? O nome do nosso curso, a denominação adotada, Aprendizes do Evangelho, já demonstra a nossa responsabilidade e o nosso comprometimento para com os ensinamentos de Jesus. A exemplificação do Mestre, quando desce das alturas espirituais, vindo refugiar-se entre nós, criaturas imperfeitas, é a maior lição de amor. Por isso, nós costumamos sempre dizer que Jesus é a manifestação divina do amor do Pai, vivendo em forma humana aqui entre nós. E todos nós, mesmo aqueles que não têm filhos, mas temos os filhos dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos amigos, sobrinhos, netos, bisnetos. E é nessa hora que nós sempre procuramos lembrar do Cristo no momento derradeiro na sua crucificação, quando olhando para sua mãe Maria ali, junto ao apóstolo João, então o mais novo dos apóstolos, Jesus então diz a ela: mulher, mãe, eis aí o teu filho. E dizendo a João, ele repete: filho, eis aí a tua mãe, mostrando a responsabilidade que todos nós temos. Somos todos filhos, somos todos pais, somos todos mães. Então, a responsabilidade e a importância da evangelização infantil está na proporção direta daquilo que nós oferecemos para a evolução moral daqueles que caminham conosco. Muito longe de afrontar. Aí está a primeira imagem, com algumas palavrinhas muito em voga hoje em dia, que fazem parte da leitura da dinâmica espírita. Integração, sabedoria, leveza, confiança, ser, paz, luz, entre outras coisas. Na segunda imagem, à esquerda, temos uma caricatura, né? Um desenho, um esboço de Jesus aí dentro de uma representação junto ao módulo infantil. E essa imagem que está à direita mostra muitas vezes a irresponsabilidade daqueles que foram escolhidos para educar e para auxiliar os filhos de Deus na sua recuperação moral. E essa imagem não é uma montagem. Essa imagem, quem quiser procurar na internet, lá tem a história dessa imagem aí. Então, isso foi um flagrante que deu, mas que mostra daí a importância da evangelização infantil. Então, vamos lá na nossa busca. A criança é um espírito reencarnado, uma alma que recomeça uma nova existência na carne. Como ser espiritual, traz toda uma bagagem acumulada ao longo da sua trajetória evolutiva. Ora, nós estamos encarnados, ora, nós estamos na erraticidade. Somos espíritos vivendo experiências terrenas. E a cada planejamento reencarnatório, a cada retorno à pátria espiritual, nós adquirimos novos recursos e novos mecanismos exatamente para facilitar a nossa caminhada enquanto aqui vivemos. O destino da criança é a perfeição de que é suscetível, e para isso conta com o tempo necessário, pois seu esforço de aperfeiçoamento não se circunscreve apenas a uma existência terrena. Sim, o capítulo Sede Perfeitos deixa bem isso. É claro que nenhuma criatura vai chegar à mesma condição do seu Criador.
E para nós espíritas, Deus é a perfeição absoluta, além da causa primária, né, da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a criança, ela precisa, assim como todos os espíritos que aqui chegam, de conformidade com as suas necessidades, precisa dessas várias experiências, mas sempre trazendo as experiências e todas as necessidades das nossas vidas pretéritas. O objetivo da evangelização infantil é dar recursos certos, justos, verdadeiros e definitivos ao espírito recém-encarnado, evitando desde o início que seu subconsciente arquive ideias erradas sobre a vida e a morte, e o futuro do espírito que evoluiu na matéria enganosa. Então, o objetivo, sim, qual é o ideal, qual é a meta da evangelização infantil? Recursos, mecanismos, sempre fundamentados na exemplificação moral que Jesus nos deixou como legado. Esse espírito reencarnado não é criança, ele está criança, mas é essa a fase propícia para o seu aprendizado. A criança aprende exatamente, tem a maior facilidade de aprendizado nesta fase, e criança nessa fase infantil ou material em que ela aqui se encontra. Muitas vezes trazendo as imperfeições, os erros e os equívocos dessa matéria enganosa, a qual ele se deixou conduzir através dos prazeres e dos equívocos de uma vida terrena. Evangelizar a infância é preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida nos postulados do Evangelho, numa verdadeira e profunda imitação do Cristo. Não é representar aqui, não é no sentido de um teatro, como muitas vezes o nosso amigo Johnny está lá, representando um papel. Ele está ali interpretando uma personagem. Não. Preparar o ser humano para os momentos são todos eles. Os momentos felizes também vão passar. Os momentos de dor e de sofrimento também vai passar. Nada disso é eterno. Mas nós temos que ter sempre em mente, para a evangelização das crianças, a evangelização infantil, o mesmo carinho e a mesma dedicação que o Cristo teve para conosco. Nós também tivemos essa fase infantil. Nós estamos na nossa fase infantil em relação a espíritos. Somos crianças espirituais. Por isso, nós temos esse comparativo dessa imitação do Cristo que ele fala. Da mesma forma que nós necessitamos da ajuda, do auxílio, do amparo dos benfeitores, sejamos nós para essas crianças, para esses espíritos recém-encarnados que estão hoje no nosso convívio. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Nós falamos isso daqui, já falamos algumas vezes, por isso a importância das obras complementares. No livro Missionários da Luz, o Alexandre deixa bem claro que a reencarnação, o planejamento reencarnatório ou a reencarnação, ela só irá se completar depois dos 7 anos. Até os 7 anos, os órgãos estão em desenvolvimento e o espírito está se adaptando à vida na carne, à vida material. Então, não há ainda um perfeito ajustamento.
Não há um perfeito acoplamento entre espírito e matéria, entre espírito e o físico. Porém, exatamente por estar mais suscetível, exatamente por estar mais sensível ainda à espiritualidade, é que esta é a melhor fase, a mais propícia para que possamos passar estes ensinamentos, porque isso vai ficar gravado e será indelével para o espírito, muitas vezes sendo de fundamental importância nas suas reencarnações vindouras ou nas próximas reencarnações. As recordações deste espírito, do plano espiritual, são por isso mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer um novo caminho na consolidação de princípios de responsabilidade. Sim, muitos nós já ouvimos dizer, a criança ela está mais no plano espiritual do que no plano físico. Ela tem os seus amigos imaginários, mas a criança nessa fase tem uma percepção muito próxima daquilo que nós conhecemos como instinto. Então, ela fica muito mais vulnerável, mas, em compensação, a oportunidade de aprendizado é muito maior, porque ela não tem vícios, não tem manias, não tem ainda os cacoetes, não tem os vícios da malícia, não tem os vícios ainda da imprudência, da negligência, pequenas noções de certo e errado, de acordo com a concepção familiar onde ela se encontra. Por isso, evangelizar a infância está ligado diretamente à sua evolução moral. A criança não é um adulto miniaturizado, nem uma cera plástica facilmente moldável. Trata-se de um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz das vidas pretéritas, empenhado na conquista da felicidade. É preciso básico, aquilo que parece um ditado, aquilo que parece frase de para-choque de caminhão ou de porta de banheiro público. Sim, nós costumamos sempre dizer da criança, a criança simplesmente está aqui, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. Sim, a criança somos nós que conduzimos, não. Nossos filhos são espíritos, nossos netos, bisnetos, e para quem tem mais, são espíritos. Muitas vezes, muito mais antigos do que nós. São influenciáveis, mas também influenciam. Então, não é o corpo físico vai desenvolver, e o espírito precisa de orientação e de direcionamento. Então, não é a criança, não podemos tratar uma criança como adulto. Não é só em relação ao que nós já falamos, não é só a maquiagem, não é só as roupas, não é só, como vimos lá na imagem, não é simplesmente vícios ou costumes de bar, disso ou daquilo. Não. Então, criança não é aquela cera, aquele potinho de cera que cada um molda do jeito que quer ou de acordo com a circunstância onde estiver. Não, a criança tem todo o seu histórico, tem todo o seu prontuário. Nós não temos acesso, mas se está colocada essa criança sob a nossa responsabilidade, é porque nós assumimos um compromisso junto à espiritualidade. E agora estamos recebendo a oportunidade de colocar em prática aquilo que nós previamente acertamos no mundo espiritual. Redescobrindo o mundo e se reidentificando, tende a repetir atitudes e atividades familiares em que se comprazia antes, ou através das quais se sucumbiu. Então, ela já teve aqui, como todos nós, então está
redescobrindo o mundo material. A cada ano que passa, vai adquirindo consciência, o raciocínio vai se desenvolvendo, o livre-arbítrio, as normas, as regras, o regimento da vida, as ordenações humanas, deveres e obrigações. Sim, ao mesmo tempo que ela vai se reidentificando, ela vai, ao mesmo tempo, adaptando e absorvendo os ensinamentos que está recebendo hoje, mas também vai tendo pequenos flashes das suas reencarnações passadas. Por isso, a tendência de repetir certas atitudes que muitas vezes não tem nada a ver com a família hoje, com a família consanguínea de hoje. Os gostos, as atitudes, simplesmente varia muito aquilo em relação ao meio ao qual ela hoje está se desenvolvendo. E hoje, agora, a doutrina espírita, ela nos mostra exatamente essa dificuldade, que muitos pais encontram para educar os seus filhos. E se nós observarmos dos anos 80 para cá, desde 1980, há uma grande massa de espíritos que foram educados por avós. Os pais, devido à lei do progresso, à lei do trabalho, às múltiplas atividades que hoje as famílias, para o próprio sustento material, se desenvolvem, os avós, os pais, né, dessas criaturas, os avós dessas crianças, desses espíritos, colaboraram e muito para o desenvolvimento espiritual. Tanto é que nós vamos encontrar aí, hoje, já na madureza e da idade, nós vamos encontrar criaturas na faixa aí de 30, 40 ou até 50 anos, que se identifica muito mais com os avós, os costumes e as coisas que os avós fazem ou faziam, do que com os próprios pais. Isso é responsabilidade que assumiu no mundo espiritual, adaptado às necessidades de uma vida física no plano reencarnatório. Tendências, aptidões, percepções são lembranças evocadas inconscientemente que renascem em forma de impressões atraentes, dominantes, assim como limitações, frustrações e agressividade constituem impositivos de corrigenda e de restrição. A criança, enquanto até os 7 anos, ela vai absorver os costumes, as tendências dos pais. A partir daí, ela começa a ter esses flashes. É daí que tem a dificuldade com os adolescentes. Eles estão num conflito entre o que receberam de orientação e direcionamento e aquilo que lhes é permitido lembrar das suas encarnações pretéritas. Por isso que ele está falando. Então, dessa forma, essas impressões começam a sair. São aqueles pais. Meu filho é sistemático, meu filho tem uma dominância, meu filho é imperativo, meu filho é isso, meu filho é aquilo, para justificar. É preciso tomar muito cuidado se isso não é uma fuga ou se isso não é uma desculpa. Por quê? Agressividade, frustração, essa baixa intolerância que eles têm a não ser atendido nas suas necessidades, é exatamente o que precisa de correção. É preciso restringir ali muitos das suas vontades e dos seus caprichos, exatamente para que possamos educá-los. Não poucas vezes, esses impositivos são dolorosos, de que se utilizam as leis divinas para corrigir e disciplinar o rebelde, que, apesar da manifestação física em período infantil, é um espírito relapso, mais de uma vez acumpliciado com o erro, a ele fortemente vinculado, em fracasso moral sucessivo.
faltou um S, em fracassos morais sucessivos. Então, muitas vezes, essa imposição da própria família, do meio em onde hoje eles se encontram reencarnado. Então, tudo isso é para a criança uma fase de adaptação, exatamente para dificultar o erro, para que ele evite de repetir erros constantes. Nas várias encarnações, nós trazemos, sim, aquilo que é mais latente, aquilo que mais agradou e aquilo que mais desagradou na vida pretérita. E nós, enquanto crianças, é essa fase que precisa de aparo, é essa fase que precisa de poda, é essa fase que precisa, muitas vezes, ouvir o não. Não é atender tudo o que ele quer, mas sim aquilo que ele precisa. Mas não é questão de atender, é preciso acompanhar esse desenvolvimento. Esta é a forma de educar, esta é a forma de evangelizar que o Jesus sempre usou. Jesus não evangelizou crianças, até porque Jesus não teria o que dizer às crianças fisicamente. Mas Jesus foi o grande educador espiritual para espíritos na fase ainda infantil do seu entendimento. É preciso lembrar que a Terra era um mundo primitivo, a nossa primeira encarnação, estávamos aprendendo a lidar com o livre-arbítrio. E hoje nós sabemos, estando nós hoje no mundo de provas e expiações, então nós temos consciência do que nós fizemos lá atrás. Assim também são as crianças. Olhar, enquanto estão sob as nossas vistas, muitas vezes elas se portam como um reflexo dos seus pais, da nossa vida, da nossa família, de como nós vivemos. Mas quando estão distante dos pais, são perfeitamente e rapidamente maleáveis, também se adaptando, muitas vezes, ao errado, ao inconveniente, o que leva a muitos aquilo que chamando, fazendo os pais passarem vexame ou vergonha pública, exatamente por não aprenderem a dominar os instintos ainda que prevalecem nesses chamados os rebentos infantis. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Sim, toda criança é um edifício, é uma casa, é um projeto que está em elaboração, que está em construção, que está em fase de acabamento, ou que está passando por uma reforma. É isso que ele está dizendo. Não existe nenhuma criança, como ele fala aqui, que não necessite de amor, de auxílio, de educação. Não existe criança independente, não existe criança autossuficiente, não existe criança, por maior que seja o seu QI, não existe criança com PhD aqui ou ali, porque aprende rápido isso, porque assimila rápido aquilo. Todo espírito em fase infantil, toda criança material precisa de amor e auxílio, precisa de educação e entendimento. É prova para os pais, é responsabilidade dos pais. Esses desvios, muitas vezes, no mundo espiritual, os pais vão encontrar esses filhos em regiões inferiores, em sofrimentos, em mundos sofrendo muitas vezes a crueldade, exatamente porque não cumpriram o dever da evangelização infantil. Prepararam muitas vezes para o mundo, mas não prepararam para a vida espiritual e também a vida moral. Não basta ensinar à criança os elementos da ciência. Tão essencial quanto saber ler, escrever, calcular,
é ensinar a conduzir como ser racional e consciente. É entrar na vida, não apenas para a luta material, mas, sobretudo, para a luta moral. Quando ele fala não basta apenas ensinar a criança os elementos da ciência, não adianta só falar para eles das fases da Lua. Não adianta só mostrar para eles o que é a medicina, o que é a engenharia, o que é o iPhone, o que é o notebook, o que é o celular, o que é uma transmissão ao vivo. Não, não é só isso. Então, é importante saber ler, escrever e calcular. Isso faz parte da lei do progresso, isso faz parte da lei do trabalho, isso faz parte da lei de conservação, tão bem exemplificado no Livro dos Espíritos. É preciso preparar as crianças para fazer uso da lógica, da razão. Somos seres conscientes, somos seres, como disse, em construção. E a vida não é somente a vida material. Quando se fala vida, quando se fala reencarnar, estamos seguindo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida plena, vida no seu sentido. Vida espiritual, vida material, vida moral, tudo isso envolvido da vida que nós hoje precisamos. Então, as crianças, esses espíritos em situação infantil, precisam estar preparados. Quando, às vezes, acontece uma tragédia, que aos nossos olhos chamada uma tragédia, que se vai, às vezes, o pai e a mãe, às vezes a mãe, o pai é separado, às vezes o pai e a mãe é separado. E essas crianças têm que se passar a viver com os avós, com tios, com isso ou com aquilo, muitas vezes são choques terríveis. É preciso um trabalho psicológico, de terapia, exatamente porque os costumes são muito diferentes, mas é uma necessidade do espírito, pois Deus não se engana. A melhor escola para o espírito ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente, do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Isto o Emmanuel nos traz com muita clareza, e todos nós devemos carregar. Se possível, fosse até colocar na geladeira. A escola, a melhor escola para o espírito é o lar, onde nós estamos reunidos pela misericórdia divina em reajustamento de débitos pretéritos. É lá que nós vamos ter o sentimento, as emoções, os laços de afetos e as reformas necessárias. Estabelecimento de ensino instrui, passa conhecimento e traz informação. Mas apenas o Instituto da Família, apenas o lar consegue educar. Respeito, nobreza, tudo isso nós trazemos, a própria compaixão, nós trazemos de casa. Isso é educação. Compreender deveres, compreender obrigações de todos nós. Nós não temos simplesmente direitos, nós também temos responsabilidades. E isto é um dever da família. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. A primeira cartilha da criança na escola da vida é o exemplo dos adultos que a cercam. Não importa se essa faculdade é pública, se é privada, ela pode formar o cidadão para as leis humanas, as leis transitórias, as leis temporárias. Mas a edificação do espírito, a edificação enquanto responsabilidade hominal, somente a que o lar pode fazer. E é como ele fala, o primeiro livro, a primeira cartilha, são exatamente o exemplo. Por quê? É exemplificação. As crianças
são o espelho dos adultos que com eles convivem. E é essa a responsabilidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas nunca é repetitivo. As crianças aprendem pelo exemplo. Elas aprendem olhando os adultos o que fazem e não o que eles falam. É por essa razão, a criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Costumamos dizer que as crianças aprendem com facilidade as coisas más e dificilmente as boas, e é verdade. Mas a culpa é nossa e não das crianças. Sim, a criança é influenciável, o adulto é condicionado, a criança é influenciada. Tem diferença. Um gato, um cachorro, um papagaio é condicionado. Um animal lá no zoológico, um animal de circo, ele é condicionado. As crianças são influenciáveis, o meio influencia. A escola, os amigos, os costumes, tudo isso é influenciável. Por isso que ele diz, e nós costumamos dizer hoje, nós enquanto humanidade, nós costumamos dizer que as crianças, o que é ruim, o que é mal, elas aprendem com uma facilidade incrível. Mas as coisas boas, elas têm dificuldade. Sim, mas a culpa é nossa e não deles. Por que que eles aprendem? Porque, olha, apertou a campainha, vai lá e diz que eu não estou. Nós estamos ensinando eles a mentir. Nós estamos ensinando eles como nos enganar. Olha, você precisa ajudar, você precisa arrumar a sua cama, lavar o seu prato, você precisa recolher o seu tênis. É dever, é obrigação, são tarefas que competem à criatura. Mas chegou cansado da escola, tadinho, coitadinho, chegou cansado da escola, tem que fazer isso. Não importa, quando ele crescer, a vida não vai lhe sorrir, a vida não vai lhe facilitar. Então, a responsabilidade por essas dificuldades e essa maneira, esses métodos de conduta, somos nós dos adultos e não deles. Nossos exemplos exercem maior influência sobre elas do que nossas palavras. A importância da evangelização infantil. Evangelização não está somente se referindo às coisas divinas, às coisas de Deus, às coisas espirituais. Evangelizar é preparar o espírito para a sua ascensão, para a sua evolução. É não desperdiçar nenhuma oportunidade. E as crianças, elas são, como se diz, influenciáveis. Então, nós influenciamos e somos influenciados. Elas, como estão sob a nossa responsabilidade, são os nossos exemplos que vão formar o caráter, a personalidade, a dignidade com que eles, os valores com que eles levarão para a sociedade e para o meio em que irão ali se desenvolver. Ensinamos o que não fazemos e queremos que as crianças sigam nossas palavras. Olha a importância. Ensinamos o que não fazemos e queremos que as crianças sigam nossas palavras. Mas elas não podem fazer isso, porque aprendem muito mais pela observação, pelo contágio social, do que pelo nosso palavrório vazio. Então, nós falamos uma coisa, pensamos outra e fazemos outra totalmente diferente. Imagina esse espírito, imagina essa criança, o conflito que é, ouvindo da nossa boca palavras, vendo o que nós estamos fazendo e, principalmente, aquilo que nós estamos fazendo, que não bate. E aí eles acabam entrando em conflito, o chamado conflito existencial. Ensinar às crianças o princípio da reencarnação, da lei de causas e efeitos, da presença do anjo guardião em suas vidas, da comunicabilidade dos espíritos e assim por diante. É um dever
inalienável dos pais. Não é tornar a criança espírita. Falar da lei da reencarnação, essa é uma lei natural que hoje praticamente quase todos as denominações religiosas não entendem. Alguns falam de ressurreição, fala que existe algo que sobrevive à morte física do corpo. Eles só não explicam com as mesmas palavras da doutrina espírita a reencarnação, mas a lei de causa e efeito, ou ação e reação, ou olho por olho, dente por dente, quase todas elas também assim exemplificam. O anjo guardião só muda de nome. Anjo da guarda, anjo protetor, benfeitor espiritual, um espírito familiar. Cada religião usa de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas convicções. Nós aprendemos que existe uma hierarquia a ser respeitada. Comunicabilidade dos espíritos nada mais é do que mediunidade. Aí já é algo muito particular, aí já é algo que está falando diretamente da doutrina espírita. Mas saber que existe, que se existe vida depois da vida, esse espírito vai para onde? E perde-se os vínculos que tinham aqui na Terra? São esse tipo de situação em que precisa de educação, que precisa de esclarecimento. O maior patrimônio que os pais podem legar aos filhos é o conhecimento de uma doutrina que vai lhes garantir a tranquilidade e a orientação certa no futuro. Não resta a menor dúvida disso. Qual o maior patrimônio que nós podemos deixar para os nossos filhos? Senão a fé, senão o respeito, senão o amor, senão a caridade. Então, de acordo com a religião, de acordo com a que a criatura professa, a sua religiosidade, é isso que vai dar o direcionamento para esses chamados filhos na condução da sua própria vida. Entretanto, há pais espíritas que erroneamente têm deixado, em nome da liberdade e do livre-arbítrio, que os filhos avancem na idade cronológica, para então escolherem este ou aquele caminho religioso, que eles complementem a conquista educativa do mundo. Pais espíritas é a opinião da doutrina, é a opinião do Emmanuel, é a opinião da Joana de Ângeles, é a opinião da Amélia Rodrigues e de vários outros que está nas obras da codificação. Erroneamente, esses pais espíritas dizem que não vai impor a religião aos seus filhos. Eles têm livre-arbítrio, deixa eles crescerem. Quando eles crescerem, eles escolhem que religião eles querem seguir, que religião eles querem professar. É isso que está dizendo o parágrafo. Eu não forço os meus filhos para a evangelização espírita, porque sou muito liberal ao que poderia acrescentar. O que ele está dizendo? Eu deixo os meus filhos crescerem, não obrigo eles a ir no centro, não levo para evangelização, não falo para eles irem na mocidade, não falo para eles participarem do evangelho no lar, é isso que ele está dizendo aqui. Então, eu não forço os meus filhos para a evangelização espírita, porque sou muito liberal, mas poderia acrescentar, porque não tenho força moral. Se o filho está doente, os pais forçam eles a tomar o remédio. Se o filho não quer ir para a escola, os pais forçam o filho a ir. Isso porque eles acreditam no remédio e na educação. Quer dizer, para a doutrina espírita, para a evangelização infantil, eles não têm força, mas não têm força moral, porque se eles acreditarem da mesma forma que eles obrigam os filhos a tomar remédio, a bezetacil, que é terrível, da mesma forma que eles obrigam o filho a ir para a escola no dia de chuva, então é porque eles acreditam no remédio e na escola, na educação. E o que isso leva? Porque eles não creem na religião que abraçou. Quando afirma,
Vou deixá-lo crescer e depois ele escolherá. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã, para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a sua nova experiência terrena. Quer dizer, por que que eles não obrigam os filhos a ir à palestra, a ir na evangelização infantil? Exatamente por eles próprios não acreditam. Eles próprios vão muito mais por medo do inferno, por medo do umbral, do que propriamente porque buscam a evolução espiritual e a compreensão do que é o reino de Deus. Então, o que ele está falando? Os pais espíritas devemos matricular nossos filhos na escola de moral espírita. Ah, mas eu não posso batizar meu filho? Pode, se for o caso. É preferível você batizar do que deixar ele ficar sofrendo bullying, deixar com que ele seja discriminado e sofrendo preconceito na escola, porque todo mundo... Ah, ele estuda numa escola cristã, porque o estudo é melhor. Aí lá todo mundo é batizado e o seu filho não. Ele vai ser considerado um pagão, ele vai ser considerado ali um herege. Se assim for, as coisas do mundo. Então, se for preciso batizar, batiza. Se for preciso fazer primeira comunhão, faça. Agora, uma criatura que é espírita, nasceu em berço espírita, querer casar na Igreja Católica de véu e grinalda, então, isso é fruto de uma má educação espírita, porque não tem necessidade. A cerimônia em si, você pode fazer com qualquer roupa que você quiser e em qualquer lugar que você quiser, porque o que importa, a cerimônia, estamos congratulando, estamos celebrando com os amigos uma união espiritual para um bem comum, é um divisor. Agora, o casamento em igreja, isso é próprio de religião. E se você não professa aquela religião tal ou aquela outra, por que você tem que ir lá casar de véu e grinalda e de branco? Qual é a representação? É exatamente fruto da má educação enquanto ainda na fase infantil. As crianças de hoje estão preparadas para enfrentar a realidade do novo mundo que está nascendo. Esse novo mundo tem por alicerce os fundamentos do Espiritismo, porque os princípios da doutrina estão sendo confirmados dia a dia pelas ciências. Como já nós estudamos, crianças índigos, crianças cristal, criança isso, criança daquela forma, as crianças com novo conceito, são espíritos de outros orbes que estão reencarnando no planeta Terra para auxiliar no processo de transformação de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Então, todas essas leis da ciência, toda essa tecnologia se faz necessário, porque serão os instrumentos e as ferramentas que esses espíritos farão uso, mas sem prescindir da evangelização, dos postulados e dos ensinamentos do Cristo. É através da educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para se ter uma sociedade nova, é preciso uma nova humanidade. Por isso, a educação desde a infância é de uma importância capital. Sim, tem aqueles adultos que costumam dizer, eu nasci assim, vou morrer assim. Vai sofrer assim também. Agora, quando tem os filhos mudam as concepções dos pais. Nós estamos hoje presenciando a geração, aqueles pais que criaram, aqueles pais que trabalhavam na metalúrgica, trabalhavam na construção, no comércio, e que conseguiram formar os seus filhos em faculdades, engenheiros, médicos, isso e aquilo. E hoje essa geração está partindo, e essa geração tecnológica, toda essa geração virtual que está chegando, precisa de apoio moral, precisa de princípios e valores humanos que regem a humanidade ora encarnada. Educar é amar,
Porque a mecânica da educação é a ajuda, o amparo, o estímulo. A vara, o cinto, o chinelo, a humilhação e os gritos pertencem à domesticação e não à educação. Sim, a vara, o cinto, o chinelo, esse condicionamento, os animais no circo, os animais no zoológico, o próprio cachorro, como dizemos, são condições, isso é domesticar, são fórmulas de tortura que causam medo e até mesmo terror. Isso não é educar. Educar é como o Pestalozzi disse, educar é com carinho, é com amor, é com afeto. É assim que nós devemos proceder. A violência contra a criança é um estímulo negativo que desperta suas reações inferiores. Acorda a fera do passado na criaturinha vestida de inocência que Deus nos enviou. Só o amor educa, só a ternura faz as almas crescerem para o bem. Violência nunca foi sinal de educação, é muito mais causa de medo, de restrição, de qualquer outro condicionamento, menos de amor, menos de educação. Não tem como você dar uma chinelada ou bater numa criança e falar, fica ali e não chora. Como que a criança não vai chorar se está doendo, se está ardendo aquele sofrimento material e físico? Ela não vai falar para não apanhar mais, mas imagina o seu ser como está fervendo, qual tipo de energia que ela está emanando, que tipo de magnetismo, de fluido essa criança estaria emanando. Daí a compreensão que somente o amor, a mansuetude, a ternura pode fazer com que essas criaturas se desenvolvam sem traumas e medos. Nesse sentido, o Evangelho é dos mais respeitáveis repositórios metodológicos de educação e da maior expressão de filosofia educacional. O Evangelho de Jesus é o maior repositório de ensinamentos que devem formar a estrutura afetiva do ser humano. Sim, extensivo. A preocupação do Cristo é com o espírito. A doutrina espírita hoje ensina sobre espiritismo. Hoje, a doutrina espírita, os centros, as casas espíritas, eles ensinam sobre espiritismo. No futuro, vamos educar o espírito. E a evangelização infantil é exatamente isso. É evangelizar, é educar o espírito desde os seus primeiros passos na vida terrena. Consideramos que o culto do evangelho em casa pode funcionar e deve funcionar em apoio à escola espírita de evangelização, sob amparo e supervisão dos pais, que, a rigor, são os primeiros orientadores dos seus filhos. É o exemplo, o evangelho no lar, complementando a evangelização infantil. A evangelização da criança e do adolescente é uma das mais importantes tarefas do movimento espírita, por situar-se na base da educação humana. É a doutrina espírita ou o espiritismo contribuindo para a evolução do mundo, a evolução social, a evolução material, a estrutura temporária e passageira a qual hoje nós estamos sujeitos. Educar e amparar a infância é preservar a sociedade futura de todos os males que a afligem na atualidade. É evitar que se reproduzam os desequilíbrios que hoje perturbam o mundo. Se nós tivéssemos tido uma preocupação lá atrás, anos atrás, muito do que hoje o planeta sofre com a promiscuidade, corrupção, com esses vícios, seriam evitados.
mas a busca, o desenvolvimento material, aquele boom, o acesso à tecnologia, à ciência, tudo isso, escolas, meios de tornar a vida mais suave, mais amena, fez com que muitas das criaturas esquecessem ou se afastassem do evangelho, que é a base da nossa existência. E hoje nós sofremos as consequências deste desvio ou das prioridades que um dia tivemos. Enquanto eu tomo água, dúvida ou pergunta até aqui? Seba, então a responsabilidade de orientar será sempre dos pais, principalmente dessas crianças que a partir dos 7 anos, que a incidência mais nos Estados Unidos de assassinatos também, então faltou o pai perceber essa tendência do espírito que ele tinha para evitar tantas crianças que fazem esse tipo de crime? Sim, porque muitas vezes segue a orientação. Veja bem, não estou defendendo aqui, mas vamos lá. Então, se de repente você tem uma liberdade numa casa onde tem armas às vistas, tem armas para todos os lugares e onde comungam filmes violentos, leituras não edificantes, o tipo de música, discussões, agressões, tudo isso induz a criança, porque ela vê num filme, muitas vezes, o uso da arma de fogo, por exemplo, como meio de defesa. Então, isso pode ser usado dentro do próprio lar. Então, muitos pais, vendo os filhos, porque o meu filho bateu no outro na escola. Então o pai se sente, é melhor bater do que apanhar. Não, não é. Essa agressividade ele levou de onde? De casa. Então, mesmo aquele que apanhou, não significa que ele seja submisso. Ele simplesmente ele aprendeu que não deve revidar, que existem leis humanas que devem coibir esse tipo de atitude. Então, os pais, muitas vezes, se sentindo, porque não conseguiram compreender a extensão e até onde vai a sua responsabilidade, acabam sendo permissivos, eles acabam incentivando essas, não vou dizer nem faltas, mas essas lacunas que a criatura deveria receber. Então, é de responsabilidade dos pais, sim. Muitas vezes, da mesma forma, a criança mudou de ano, ganhou presente, ganhou isso com aquilo. Estamos premiando algo que é dever e obrigação. Entrou na faculdade, ganhou um carro. Ele não tem ainda, não recebe o suficiente para isso, mas está sendo premiado com algo que ele nem tem como citar. Como que ele vai dar valor? Como que ele vai compreender isso se ele não precisou se esforçar? E aí, quando a sociedade não provém aquilo que ele quer, porque a sociedade não é os seus pais, ela tem essa dificuldade de adaptação e, muitas vezes, a forma de revolta vem nessa agressão, ataque, morte, violência e tudo. Mas, sim, está ligado diretamente. Não é o Sebastião que fala. Isso, sim, é toda a didática, o projeto do Manuel Filomeno de Miranda, toda a série psicológica da Joana de Ângeles, retratam a responsabilidade dos pais enquanto valores e princípios morais que regem a existência do espírito na sua vida terrena. E última perguntinha rápida. A partir dos 7 anos, você falou que as crianças, claro, estão mais vulneráveis. Elas podem ser já, por esse instinto que tem, por exemplo, no caso de assassinato ou não, elas podem ser obsediadas já? Pode. Criança pode ser obsediada desde o berço, porque o obsessor ele não vê a criança, ele enxerga o espírito. Ele descobre, o obsessor descobre o espírito e não a criança. O que não é permitido por Deus e por Jesus é que tem, como a criança não se manifesta, não fala, mas veja bem, muitas vezes é prova para os pais. Então, perturbando os pais é uma maneira de
afetar a criança, aquela criança que não dorme, aquela criança que só chora. Só que é o contrário, até os 7 anos ela é mais vulnerável, até os 7 anos ela é mais suscetível, porque está mais na espiritualidade do que na Terra, tá? Então, assim, o espírito, quando numa reunião mediúnica, por exemplo, e tem uma criança que tá com dificuldade, a criança não consegue comer, a criança não consegue dormir, a criança emagrece de disso, e aparentemente não tem nada físico, não tem nada que associa isso àquela situação, sim, pode ser, sim, uma influência espiritual. Porque, como estamos falando, o espírito identifica o espírito e não a matéria. Por isso que se usa dizer, quem ama é o espírito, não é o corpo. Por isso que não adianta se encantar com a forma física, porque essa vai se desintegrar, mas o espírito será permanente. Então, a criança, sim, toda essa formação, até os 7 anos, os órgãos desenvolvendo e o espírito se adaptando ao corpo físico que ele vai levar. Vai continuar em desenvolvimento, mas aí solidificou os órgãos e todo o planejamento reencarnatório. A partir daí, alguns amigos espirituais, arquitetos, engenheiros, alguns colaboradores do nosso planejamento reencarnatório passam a monitorar a distância e não mais tão de perto como era até os 7 anos. Tá bom? Ficou bom? Ficou claro, Edna? Ficou sim, Seba, muito obrigada. Então tá bom. Então vamos lá. Nesses anos de transição que nos separam, é imprescindível que abracemos com empenho e afinco a tarefa da evangelização junto às almas infanto-juvenis, tão carentes de amor e sabedoria, porém receptivas e propícias aos novos ensinamentos. Sempre a transição do planeta, sempre a emigração e a imigração de espíritos. Enquanto uns vão, outros estão chegando. E é preciso que haja uma interação entre os que aqui se encontram e aqueles que estão chegando. O período infantil, essa frase vocês já ouviram, mas é importante que aqui esteja por causa da necessidade. O período infantil é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que compete no mundo. Ele está se adaptando, ele está se organizando, ele está ali elaborando o seu cronograma da sua existência, exatamente para as obrigações vindouras, aquilo que vai ter. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Então, as recordações, dentro daquilo que é permitido, é mais fácil, ele consegue acessar durante o desdobramento, durante a emancipação da alma, enquanto o corpo físico descansa, ou às vezes no sonambulismo, no transe, ou mesmo no animismo, ele consegue acessar arquivo do seu cérebro perispiritual, o seu arquivo perispiritual. Então, daí esse direcionamento. Então, faz com que aquilo que ele recebeu como ensinamento venha preencher a lacuna que ele está em busca. Existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Há uma grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, basta o conhecimento intelectual dos postulados do Espiritismo. Para evangelizar, é necessária a luz do amor no íntimo. Para educar, para doutrinar, basta que conheçamos
Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos e algumas obras básicas que ali estão, que é a doutrina que professamos. Para evangelizar, temos que ter Jesus como guia e modelo. E Jesus educava através do amor. Para doutrinar, bastará a leitura e o conhecimento. Para evangelizar, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por esses motivos, o doutrinador, muitas vezes, não é senão o canal dos ensinamentos, mas os sinceros evangelizados serão sempre reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, o doutrinador, muitas vezes, é tudo que essas criaturas têm. A maneira de aprender de uma forma correta, de aprender sem misticismo, sem fanatismo, sem nenhuma crendice. Então, ele é a referência. E esses evangelizados, essas crianças, eles estão se habilitando. Sim, estão adquirindo um conhecimento, recursos, mecanismos, oportunidades e, principalmente, estão aprendendo os meios de aplicação dos ensinos que estão recebendo. Essa também é uma resposta do Emmanuel a esta solicitação. Que orientação os benfeitores dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento dos filhos, à evangelização, à escola de evangelização dos centros espíritas? Repetir que a pergunta é longa. Que orientação os benfeitores dariam aos pais espíritas em relação ao encaminhamento dos filhos à escola de evangelização nos centros espíritas? O que os benfeitores diriam aos pais? Devem levar ou não devem levar? Devem deixar cada um por si, exercitando o seu livre-arbítrio, ou deixa que também desperte de acordo com a necessidade? Quando a dor e o sofrimento aflorar, ou já que pelo amor muitos poucos chegam a esta condição? Conquanto seja o lar a escola por excelência, onde a criatura deva receber os mais amplos favores da educação, burilando-lhe o sentimento e o caráter, não desconhecemos a responsabilidade dos pais buscarem noutras instituições sociais o justo apoio à educação dos filhos. E assim deverão encaminhá-los no período oportuno para as escolas do saber, viabilizando-lhes a instrução. O lar é a grande escola do espírito. Sim, é lá que vai formar o caráter, a dignidade, como dizemos, respeito e a educação. Os pais devem sempre buscar outros recursos, outras fontes, outros mananciais, sempre de referência moral, sempre que isso venha a acrescentar, sempre que venha a contribuir para a evolução moral e o aprendizado das crianças, dos filhos. Entretanto, jamais deverão descuidar-se de aproximá-los dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se propiciará a formação espiritual da criança diante do porvir. Ou seja, está dizendo que é de responsabilidade, sim, apresentar Deus, Jesus, apresentar o mundo espiritual e as leis que o regem, mostrar que o certo e o errado dentro de uma moral e de uma ética, mas mostrar Jesus como guia e modelo. É isso que ele está dizendo. A formação espiritual. Os pais têm responsabilidade para com o espírito colocado pela misericórdia divina sob a sua responsabilidade. Os pais dão a melhor alimentação,
dão o melhor vestuário, o melhor colégio, dentro de suas possibilidades. Mas, na hora de dar a melhor religião, eles se acomodam, eles se amedrontam. Sim, nós falamos agora há pouco, porque não confiam na sua própria religião, porque professam com palavras, mas não com atos e atitudes, desconfiam da própria religião, não aceitam os postulados, não compreendem a universalidade daquilo que estão pregando. Às vezes, exatamente por causa. Como que vai falar de céu e inferno? Da mesma forma que falava, se você não comer brócolis, você vai para o inferno. Se você não comer brócolis, você vai crescer feio. Hoje, isso não se aplica. E também deve ser levado em relação à religiosidade. Dão alimentação, vestuário, a maneira de buscar a informação, o conhecimento através do colégio. Mas na hora de falar de Deus, a maioria tem medo. Por quê? Porque eles próprios não se sentem seguros. Por isso, a importância de buscar em terceiros ou em outras fontes o auxílio que eles não dispõem. Aos pais é incumbido o dever de oferecer aos filhos o que há de melhor, cabendo aos filhos, ao se tornarem adultos, fazerem, aí sim, suas opções de ordem religiosa. Enquanto conduzidos, enquanto sob a responsabilidade dos pais, cabem aos pais zelar por eles. Quando adultos, eles podem aí sim escolher se querem seguir a orientação dos pais, mas aí eles já são responsáveis pelos seus atos. Os pais já estão desincumbidos desta orientação. Necessário é motivar os filhos. Enquanto crianças, necessário é motivar os filhos enquanto crianças, através dos exemplos em casa, imprimindo em si mesmo todo o comportamento espírita. Aquilo que nós vivemos dentro de casa exemplifica. Tem muitos pais que na igreja, no templo, na casa espírita, vai lá com a Bíblia, com o evangelho embaixo do braço, canta, louva, ajoelha, mas quando chega em casa, espanca, é violência, são vícios, e vícios são modos e maneiras que ferem o comportamento moral. Então, por isso que ele está dizendo. Nós falamos comportamento espírita porque é a religião a qual nós professamos e abraçamos. Uns obrigam os filhos a irem à evangelização. Todavia, em casa, não mantém uma atitude espírita. O exemplo dos pais espíritas em casa tem efeito altamente convincente. Fazer o que falo, falar o que eu faço. É isso que ele está dizendo. Conscientes dessa verdade, devemos nos comprometer com a missão de auxiliar na educação das crianças com as quais convivemos, seja na parentela, física direta, seja em sociedade, já que esse é o período de que o espírito está mais aberto ao aprendizado de novos valores. Sim, nós devemos estender o benefício que nós proporcionamos aos nossos filhos àqueles que não têm acesso, àqueles que não têm condições. Então, devemos contribuir sempre para a evolução espiritual, auxiliando a todos os nossos irmãos que se encontram na condição de necessidade. É estender a eles a misericórdia divina da qual nós já usufruímos. Atualmente, preocupamos-nos demasiadamente com a educação formal, que prepara a criança para as questões do mundo material, e nos esquecemos da educação moral, que constitui a base do processo de aperfeiçoamento espiritual. Uma boa escola, falar 2, 3 idiomas, muitas vezes os pais colocam, hoje é menos comum, em internato,
enviam para outros países, com outros costumes, com outros valores, a título de que preparar melhor o filho para o mundo. E aí o filho volta desses intercâmbios, desses países, desses estudos integrados, com valores totalmente diferentes daqueles que os pais assumiram no mundo espiritual. Então, muitas vezes, esses internatos, esses filhos que são enviados, ainda crianças colocadas quase como se fossem em prisões, isso sim é responsabilidade dos pais. É claro que aqui não estamos falando dos filhos, já em fase adulta, que estão aí em fase de pós-graduação, estudando. Essas condições que eles estão contribuíram aqui, absorveram todos os ensinamentos dos pais. A partir do momento que estão formados, o espírito já está pronto, então ele pode, sim, e deve ir para continuar o seu aperfeiçoamento da lei do progresso, do estudo, a lei do trabalho, porque o espírito está angariando recursos e mecanismos para a sua caminhada evolutiva. A figura do evangelizador é de importância fundamental na evangelização. Ele é a referência que criará o ambiente ideal para o trabalho. Suas palavras, seus gestos, seus pensamentos e sentimentos são extremamente importantes no processo educativo. Até porque ele não é igual aos pais, ele não é igual aos professores do colégio formal. Ele está ali com um objetivo, ele vai falar para o espírito. A preocupação dele é com o evangelho, ele é um evangelizador. Ele precisa falar de Deus, esse Deus abstrato, de Jesus, que não é uma lenda, que não é um mito. Então, todo o seu ser, as suas atitudes, atos, palavras, a maneira dinâmica como ele conduz, fazem parte desse processo educativo. É a representatividade daquilo que ele está falando. Todos os seus atos, toda a maneira que ele usa dessa dinâmica é uma maneira de ilustrar aquilo que ele está falando. Será ele que propiciará as atividades adequadas para que ocorra a interação da criança com o meio físico e espiritual, permitindo que ela vivencie atividades a fim de construir o seu próprio futuro. Não é passar nada que vai confrontar os pais, não é passar nada de valores diferentes dos pais. Por isso que aquele pai evangélico, se levar o filho na evangelização infantil, vai ter problemas. Da mesma forma que se os pais são espíritas, querem colocar o filho para fazer primeira comunhão, vai enfrentar problemas. Então, precisamos associar a vida dos pais com o que ele está querendo que o filho aprenda na evangelização infantil, exatamente para evitar conflitos à medida em que a criança vai avançando física e materialmente, absorvendo os ensinamentos ao seu lado. A falsa concepção de que o candidato a evangelizador, tendo boa vontade, dispensa conhecimentos doutrinários, tem causado muitos prejuízos à eficiência do trabalho. Essa é uma coisa muito comum nas casas espíritas. Por quê? Porque faltam trabalhadores, faltam colaboradores, faltam servidores. E aí, mas ela gosta, tem boa vontade. Não, mas ele gosta, ele tem disposição. Não basta para ser evangelizador. Não basta. Se você não tiver conhecimento, como é que você vai passar? Então, é preferível você ter 3 pessoas com conhecimento do que você ter 50 com boa vontade. É claro que sim, não podemos dispensar. Esses 50, eles serão sim absorvidos por outras atividades da casa, mas não para evangelizar.
E essa ideia de que basta ter boa vontade tem prestado um desserviço à evangelização e à doutrina espírita. Devemos ressaltar que não basta somente ser um profundo conhecedor do espiritismo para ser evangelizador. É preciso também um amor infinito. Aliás, segundo Pestalozzi, o amor é o eterno fundamento da educação. Se não basta só, se boa vontade não é uma prerrogativa, também ser um exímio conhecedor do Evangelho da Bíblia não basta. Não basta ficar recitando para as crianças capítulo, versículo e interpretando. Não, é preciso amor, é preciso paciência, é preciso tolerância, é preciso dedicação, é preciso renúncia e até sacrifício. Tudo isso para que possamos ser um bom evangelizador e prestar um ótimo serviço, um bom serviço à doutrina, ao Evangelho, ao Cristo e aos espíritos a qual Deus nos confiou. O amor é condição sem a qual não se pode promover a evangelização espírita das novas gerações. Mas não é só falar de amor, é preciso vivenciar o amor, é preciso exemplificar. Não é, eu amo o meu carro, eu amo a minha casa, eu amo o meu gato, eu amo a Amazônia. Não, não é isso. É preciso saber separar todos o que é o amor espiritual, o amor fraternal, o amor familiar, mas principalmente mostrar que Deus é o amor e nós somos filhos do amor. Portanto, nós temos inato e temos que fazer uso deste amor na nossa vida. Amor este que nos leva a trabalhar diariamente a nossa reforma íntima, pois o evangelizador espírita deve ser aquele que, antes de falar, exemplifica, antes de teorizar, sente, e antes de ser um educador, é um ser humano. É a oportunidade que todos nós temos. Se fazer igual, se colocar no lugar do outro. E se fosse o meu filho que estivesse aqui? Se fosse eu, se eu for o meu pai, se fosse eu o filho, se fosse eu o pai, eu gostaria de estar aqui nessas e nessas condições? Eu confio, é o que eu quero, é o que eu faço? É essa a oportunidade que se apresenta. Perseverar no trabalho anônimo e produtivo, que não recebe aplausos do mundo, porque não fica na evidência social, é dar testemunho de alta compreensão dos planos de Jesus relativos à nossa melhoria espiritual. Então, é um texto. Perseverar no trabalho anônimo e produtivo, que não recebe aplauso. Ninguém, não temos plateia, ninguém está vendo, porque não fica na evidência social. Não é, ele não está ali dentro da relatividade que todos veem, mas é dar testemunho da alta compreensão dos planos de Jesus. A tarefa de evangelização da criança e do jovem é um desses trabalhos. Plantar na mente e nos sentimentos da nova geração a semente de uma sociedade altruísta é investir no futuro com apreciáveis possibilidades de êxito. Preparar o futuro para não precisar castigar os homens, educar as crianças para que tenhamos adultos respeitáveis e educados, ensinar as crianças para que a ignorância não perdure na madureza e na velhice dos espíritos quando já estão próximos do seu retorno. Então, as possibilidades de êxito enquanto está o espírito nesta fase embrionária da sua existência, logra a todos nós grandes oportunidades de êxito. É pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova,
espírito, homens novos. Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Isso está neste livro do Leon Denis, aqui agora transcrito para nosso livro Depois da Morte. Ele já fazia aqui essa correlação entre a educação e a evangelização infantil. É notável verificar que as crianças educadas nos princípios espíritas adquirem uma capacidade de raciocinar precoce, que as torna infinitamente mais fáceis de serem conduzidas. A colocação, por si só, já começa de uma forma clara e objetiva. Crianças educadas nos princípios espíritas, princípios universais, de uma doutrina que é dos espíritos, sob a supervisão do Espírito de Verdade, pseudônimo que é de Jesus Cristo, adquirem uma capacidade de raciocinar desde cedo. Precisam interpretar aquilo que está sendo ouvido. Eles ouvem uma interpretação não poética, mas racional e lógica, que levam elas a terem maior facilidade de compreender. Hoje, dizer que Deus é uma energia, que Deus é uma inteligência, é uma maneira abstrata de apresentar Deus como um espírito. Muito diferente desse Deus com essa forma humana que muitas das escolas de catequistas ainda apresentam. É essa dificuldade que se tem depois de desassociar uma coisa da outra. Nós as vimos, as crianças, ele fala as crianças, então ele está dizendo, nós as vimos em grande número, de todas as idades e dos dois sexos, nas diversas famílias onde fomos recebidos e podemos fazer essa observação. Então, Kardec está dizendo que essas crianças, ele viu, ele presenciou essas crianças nas várias famílias, onde iam nas reuniões, nas visitas sociais, mas principalmente nas reuniões experimentais que ele fazia, como na casa da senhora Baldan, junto com as irmãs, junto com todos as médiuns que o auxiliaram na codificação. Então, enquanto estava ali aguardando o início do trabalho, ele observava como as crianças ali se portavam. Isso, ele está falando delas ainda, isso não priva da natural alegria, nem da jovialidade. Todavia, não existe nelas essa turbulência, essa teimosia, esses caprichos que tornam tantas outras insuportáveis. Sim, é Kardec, é o professor, é o poliglota, é o catedrático, também não suportava aí falando dessas crianças que muitos pais falam, como já dissemos, ah, meu filho é muito imperativo, ah, meu filho é tão sistemático, ah, meu filho é tão assim, para justificar uma falta de educação, uma falta de respeito, uma falta de cuidado e, principalmente, uma negligência dos pais em relação à educação. Então, Kardec está dizendo que essas crianças que são educadas dentro dos princípios espíritas, elas são mais calmas, são mais mansas, têm mais compreensão, têm mais entendimento, são mais harmônicas e mais equilibradas do que outras insuportáveis que ele também teve que presenciar. É aquela, você está na casa, a criança grita, chuta, fala, mexe daqui, dali, arruma mil coisas, às vezes fazendo os pais corarem ali porque não conseguem muitas vezes segurar. E a criança aproveitando que tem um elemento estranho, então aproveita-se da situação para levar vantagem. Kardec encerra dizendo, pelo contrário, essas crianças revelam um fundo de docilidade, de ternura e respeito filiais que as leva a obedecer sem esforços e as tornam responsáveis nos estudos.
foi tudo o que podemos notar. Então, isso está nesse texto da Revista Espírita, onde ele colocou Viagem Espírita. Então, ele encerra exatamente por quê? Porque ele está falando da evangelização infantil. Aqui ele não está falando da evangelização infantil nas casas espíritas. Ele está falando da evangelização infantil dentro do próprio lar. São aquelas famílias que praticam o evangelho no lar, são aquelas criaturas que têm o hábito saudável da leitura, do diálogo, do esclarecimento, associando conhecimento e informação com a espiritualidade, porque atraímos para junto de nós os benfeitores espirituais, os nossos e os dos espíritos colocados sob a nossa responsabilidade. Então, há uma maior interação, há uma maior integração entre todos, encarnados e desencarnados, para o bem comum, para que haja um sucesso nesse planejamento reencarnatório, permitindo ao espírito continuar a sua caminhada evolutiva. Então, a evangelização infantil, não só o Leon Denis, mas como o próprio Kardec, abordam com muita propriedade. Isso acalma as crianças. Evangelização nas casas espíritas não é os pais chegarem lá e jogar as crianças lá, simplesmente deixando lá para ir no shopping, para ir no supermercado e depois passar para pegar de volta. Não, evangelização na casa espírita hoje é uma evangelização familiar. As crianças estão com monitores, com evangelizadores, com instrutores, e os pais estão sendo acompanhados, muitas vezes, por psicólogos, por terapeutas, exatamente para poder conduzir melhor esses espíritos. A espiritualidade está sempre oferecendo. No livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que esses pais que estão recebendo essas crianças que vêm de outros orbes, enquanto o corpo físico descansa, os pais são levados à espiritualidade, onde recebe aula, informação, conhecimento, técnicas, tudo para que possam aprender a lidar melhor com essas criaturas, com esses espíritos que estão chegando. Exatamente por quê? Porque não tendo eles ligação com a Terra, precisam-se de esforço, de sacrifício e de renúncia. A vantagem é que são espíritos mais evoluídos, são espíritos muito mais adiantados que os pais. Então, eles entendem e sabem o papel que cabe a cada um. Os pais acabam sendo para eles os instrumentos. Os pais fornecerão o corpo físico e as condições para que eles possam reencarnar. Mas o planejamento reencarnatório em relação à misericórdia divina e aos propósitos do Cristo para o nosso planeta, isso vem diretamente do mundo espiritual. Mas a evangelização infantil é, sim, responsabilidade e competência dos pais. A evangelização infantil é muito importante nas casas espíritas, mas devemos ter sempre colaboradores, instrutores, servidores que possam, sim, levar adiante essa capacitação para que esses espíritos venham-se a contribuir com o nosso planeta, deixando um mundo melhor, a transformação da Terra, onde os bem-aventurados, os mansos, porque possuirão a Terra, aqui encontrarão as condições necessárias para continuar a viagem evolutiva. E, na nossa próxima aula, porque dia 15, feriado, não teremos aula. Feriado prolongado, muita gente retornando das férias, de feriado, de viagem, arrumando mala. Nós não teremos aula semana que vem, dia 15. Mas no dia 22 de novembro, nós teremos a aula, penúltima aula, se não me engano.
que vai falar os bons espíritas, que está lá no capítulo 27, Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas. Será que somos nós, bons espíritas? Amai-vos e instruí-vos. É um lema da doutrina espírita. É um postulado que serve tanto para a evangelização infantil quanto para a evangelização adulta, como evangelização espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Instruí-vos, instruí-vos. Em relação à doutrina espírita, ele fala assim, deixa eu colocar o óculos para me ler, porque para mim está muito pequeno, mas vamos lá. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se aprendam, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias e nem figuras que possam dar lugar às falsas interpretações. Então, ele está dizendo o quê? Que tem aqueles que ainda se escondem sob o véu da doutrina. Alguns vão em busca das manifestações, alguns querem psicofonia, querem psicografia, alguns ainda se encantam com o maravilhoso, com o extraordinário, com o paranormal. Não. Doutrina espírita começa na evangelização infantil, passa pela educação dos sentimentos, para que nós possamos educar os nossos laços de afetos, amando, instruindo, servindo, adquirindo paciência e tolerância, capacitando-nos para que nós possamos estar aqui nesta terra regenerada que nos aguarda. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.